Então, muito boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa que está de maneira assíncrona e aqueles que vão assistir em casa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo João Anderson Bata, como vocês bem sabem, e essa é a nossa disciplina de Física Básica, ok? Então, basicamente aqui é para vocês reverem alguns conceitos e acabarem se aproximando mais da física, né? Vocês agora que são licenciados em Física. A aula de hoje tem como objetivo central estudar algumas aplicações que nós temos em física, ok? E algumas dessas aplicações, das mais infinitas aplicações que existem em física, eu escolhi apenas 3, certo? Que é a nanotecnologia, que é a minha área de pesquisa, tem a medicina e biologia e ciência forense, ok? Então, assim, tem gente que gosta mais da parte de medicina, para quem gosta de biologia, que eu lembro aí da última aula, então vocês vão gostar muito dessa parte. Para quem gosta mais da área policial, por exemplo, as ciências forenses são maravilhosas. E para quem gosta de tecnologia, né, quem é formado aí em técnico de informática, vai gostar muito da área de nanotecnologia, né, na descoberta de novos materiais. Então vamos lá. A aula de hoje vai se dividir da seguinte forma. Nós vemos essas aplicações em 3 ramos, né? Eu escolhi só 3 aqui, porque são aqueles que eu tenho mais, como é que eu posso dizer, familiaridade, mas existem diversas outras áreas. Nanotecnologia, biologia e medicina e ciência forense, ok? Então, vamos lá. Primeira parte, a parte aqui, né, que é aqui, basicamente, que é uma das que eu mais gosto, que é a parte de nanotecnologia. Que, sim, a nanotecnologia e nanomateriais, eles têm um viés de andarem juntas, certo? E por quê, professor? Devido a esse prefixo aqui, ó, nano. Vocês já ouviram falar dele? Nano. O que ele significa? Nano é uma palavra grega que serve para quantificar uma determinada medida. Mas que medida é essa? Bom, por padrão, nós utilizamos o metro, certo? Então, quando a gente quer medir uma grandeza, que é chamada distância ou comprimento, nós utilizamos uma medida, que é o metro, certo? Tem gente que usa braço, né? Não sei se vocês têm pai pescador, meu pai era pescador, e aí ele media a rede dele com a braça, assim, ó. Ele pegava a braça, ou ele media a roça utilizando uma medida que a gente chama de linha, né? Tem 2 linhas de roça. Mas a medida correta em física é metro. Então, por exemplo, se você tivesse 1 metro aqui, por exemplo, você dividiria esse metro em alguns centímetros, né? Então, aqui seria 1 metro. E você teria 100 centímetros. Uma medida dessa aqui, ó, é 1 centímetro. Aí imagina que você vai pegar esse centímetro aqui, ó, e você vai dividir ele em 1000. Você vai dividir em 100 também. Não, dividir em 1000 também, ó. Dividir em 1000. Você vai ter uma outra medida, certo? Então, daqui para cá foi 100, você dividiu em 100. Daqui para cá você vai dividir em 1000. E aí você vai ter uma outra medida. E daqui para cá você também vai dividir 2, 3, você também vai dividir em 1000. Então, aqui, ó, você divide. Daqui para cá, você vai dividir em 100 pedaços iguais. Daqui para cá, você vai dividir em 1000 pedaços iguais. E daqui para cá, para chegar nessa medida bem aqui, você vai dividir por 2, você vai dividir por 1000 iguais também. Quando você fizer todas essas divisões, ó, 6, 8, você ainda pode dividir por 10. Dividir um pedacinho desses por 10. E aí você vai chegar a um nanômetro. Ou nanômetro, como ele é escrito. Então, assim, o que é um nanômetro? É quando você pega o metro, divide em 100, aí depois você divide em 1000, depois você divide mais 1000, depois mais 10. Isso é um nanômetro. E é nessa escala que a gente consegue, nós físicos, a gente consegue fazer esses materiais. Eu não estou brincando, não. A gente consegue construir esses materiais. Isso, como assim? A gente consegue fazer um fio que tem esse tamanho? Consegue. A gente consegue fazer uma folha? Consegue. A gente consegue, muito mais de fazer essas coisas, a gente consegue fazer dispositivos. O que vocês conhecem como transistor, né? Que é quase a unidade básica para formar um processador que forma um computador. Então, a gente consegue muito mais do que produzir os materiais, a gente consegue aplicar eles. Isso é maravilhoso. Claro, isso aqui é uma tentativa de explicar o que é nanômetro. Mas, assim, é difícil entender o que é. Por isso, eu trouxe um vídeo para vocês,
É uma animação que eu gosto muito, que tenta explicar o que é um nanômetro. Beleza? Vou botar ela para rodar aqui. E aí vocês vão acompanhando aí. Ver se está tudo ok? Isso. A história do nano. O que é nano? Eu falei que tem que dividir, mas que tamanho é isso? Certo? Aí ele vai contar a história dessa menininha, que ela gostaria de saber o que é nano. Nanotecnologia, nanomateriais. O que significa essa palavra nano? Então, você vai pegar 1 metro e você vai dividir aí, ó, em centímetros. Certo? Com essa escala, por exemplo, a gente consegue medir diversas coisas. O ser humano, medir a cabeça dela, e aí agora ele vai pegar o fio de cabelo dela, e ele vai colocar a medida desse fio de cabelo. Não sei, se você puxar um fio de cabelo seu, e você vê o diâmetro, a grossura do fio de cabelo. Quanto vale? Aí ele está me dizendo que vale 100 mil nanômetros. E do lado, prestem atenção, ele vai colocar uma hemácia. Para quem lembra lá das aulas de biologia, uma hemácia é uma célula do nosso sangue. É a célula que dá a cor vermelha para o nosso sangue. E ela tem, ó, essa dimensão. E aí ela diminuiu ainda mais. Olha, para você ver o tamanho dela, ela está menor do que a luz. Porque a luz ela é uma onda. E ela tem um tamanho. E ela ficou do tamanho da onda da luz. E do tamanho que ela tá, aquela hemácia que eu falei para vocês, olha o tamanho que é. Virou tipo um estádio de futebol. De tão grande que é. Mas isso ainda não é 1 nanômetro. Olha o que ela está segurando na mão. Um vírus. Tipo um coronavírus. O coronavírus tem esse tamanho, menor que a luz. Olha ele indo aí em direção à célula. Aí agora a gente vai olhar na membrana da célula, que é o que a gente chama de membrana plasmática. Ele vai escolher só um pedacinho da membrana plasmática. Tem as proteínas de membrana e etc. Mas isso é um nanômetro, professor? Uma célula sanguínea é um nanômetro? Não. Ainda não. Então, essa animaçãozinha, ela serve para nos dizer mais ou menos como é a escala nanométrica. Para vocês terem noção, essa animação, uma hemácia, por assim dizer, uma célula do sangue, ela tem 7 nanômetros, 7 nanômetros de diâmetro. E a grossura dela é de aproximadamente 1 nanômetro no centro. Né? Então, tipo assim, eu quero que vocês prestem atenção porque é muito pequeno. E a gente consegue ver isso, professor? Consegue. Muito mais, a gente consegue fazer nanomateriais que produzem nanotecnologia nesse sentido. E por que é interessante estudar isso? Porque é o seguinte, ó, para que servem esses nanomateriais? E aí eu peguei um outro vídeo, que é de um centro de pesquisas lá de Singapura, que utiliza materiais feitos de carbono. Alguns materiais muito conhecidos. São chamados de nanotubo de carbono, grafeno, fulereno, todos eles são feitos de carbono, que é um elemento químico lá da tabela periódica. E eles formam essas estruturas, ó. Esse aqui é o chamado nanotubo, e eles estão utilizando esses nanotubos para pesquisar os efeitos. Pega esse nanotubo, aí eles colocam um medicamento dentro desse nanotubo e levam em direção a um câncer, por exemplo, a um tumor. Então, tem uma doença, eles colocam um fármaco, por exemplo, dentro dessa bolinha, que é chamado fulereno, que a gente consegue fazer, ou dentro do nanotubo, ou em cima do grafeno, e coloca na corrente sanguínea e leva até o tumor.
esse processo é chamado de funcionalização, certo? O que é funcionalizar? É pegar um desses materiais aí que a gente consegue fazer e colocar alguma coisa em cima. Colocar uma proteína, colocar um fármaco, colocar um ponto quântico, que é uma outra coisa. A gente consegue colocar várias coisas em cima. Ó, aqui ele está colocando, se você perceber, ele está colocando proteínas, ó. Então, eles estão pesquisando que tipos de proteína eles podem colocar nessas estruturas para poder levar elas até a célula que tem o tumor, até a célula cancerígena. E a gente consegue fazer isso, professor, como físico, como vocês aí, consegue. Consegue e muito, consegue demais. Sabe por quê? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Porque a gente consegue fazer isso de dois pontos de vista. A gente consegue fazer isso do ponto de vista teórico, e a gente consegue fazer isso do ponto de vista experimental. Perdão, experimental aqui, ó. O experimental é muito mais caro, isso é verdade, porque tem que ter os equipamentos e etc. Mas o teórico não. O teórico dá para a gente fazer. Alguns centros de pesquisas conseguem fazer os dois, ó, que é basicamente isso aqui que eles estão fazendo. O que eu faço? Eu estudo nanomateriais de carbono? Sim. Eu estudo nanomateriais? Sim. Mas eu não estudo, eu estudo agora, comecei agora, do ponto de vista experimental, mas o meu foco, geralmente, é o teórico. E aí, para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, agora. Deixa eu sair aqui rapidão. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou mostrar para vocês a minha pesquisa aqui, ó. Minha pesquisa não, como é que se pesquisa, ó. Esse aqui é um software que a gente faz simulação computacional daqueles nanomateriais. Vocês lembram que lá naquele vídeo tinha uma bolinha? Olha ela aqui, ó. Aquela bolinha que ele colocava proteína para poder levar para o organismo que tem o tumor, tá aqui ela, ó. Tá bem aqui. Ah, professor, então o que a gente faz? Eles pegam algumas proteínas, né, que é do ramo da biologia, e eles vão tentando funcionalizar, eles vão tentando colar nessa bolinha e ver se funciona. Aí eles pegam, colocam em um rato e vê se funciona. Só que, para mim, para vocês que queiram nessa área, a gente não faz essa parte experimental, a gente só faz a parte teórica. Ah, professor, mas está muito feio, não parece. Ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. A gente pode fazer o seguinte. Ó. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Me confirmem. Tá dando? Sim, professor. Deixa eu só botar para alterar aqui, ó. Para ficar mais parecido com a lá do vídeo. Tá aqui, ó. Boson stickers. Então, assim, qual é o maior problema para quem trabalha com isso? Olha aí como ficou. Tá aqui, ó. O maior problema para quem trabalha com isso são os recursos computacionais, porque precisa de um computador realmente bom para poder rodar. Pode ver que o meu ainda é lento, mas, assim, as instituições às vezes têm. Então, daqui a algum tempo eu pretendo formar um grupo de pesquisas para trabalhar com isso aqui. Vê que é bem simples, ó. Para fazer isso aqui, a gente não faz, claro, né? O que a gente tem que fazer é tentar colocar algumas outras coisas aqui para ver se funciona. Então, eu coloco, por exemplo, uma proteína, eu coloco, por exemplo, um fármaco, e vejo o que acontece, ó. Ah, professor, tem esse? Não, ó. Lembra que ele falou lá também de nanotubo de carbono? Tá aqui o nanotubo, ó. Só que, né? Ó, esse aqui é um nanotubo, ó. Só alterar também aqui para ficar certinho do jeito que ficou no outro. O nanotubo de carbono, ele é um material feito só de carbono. E aí, o que acontece? Ó, como ele é feito só de carbono, ele pode ser funcionalizado, ou seja, ele pode receber outras coisas dentro dele. Uma dessas coisas a gente chama de fármacos, né? Olha aí, ó, como é que ele é. Tá dando para ver? E a partir daqui a gente consegue calcular as propriedades elétricas, propriedades eletrônicas, propriedades mecânicas, propriedades térmicas. A gente pode funcionalizar, a gente pode colocar numa célula. A gente pode fazer muita coisa, só com isso aqui, só com esse software que eu estou fazendo. E é isso que eu fazia, né? Que eu faço na minha pesquisa. Eu fiz na graduação e pretendo fazer com alguns de vocês aí, né? É um projeto de pesquisa. E por último, ó, que ele falou que é um material que eu pretendo colocar aí na primeira linha de pesquisa, é esse, ó. Se você prestar atenção, isso aqui, ó, é uma folha. É só uma folha, feita só de um átomo. Essa folha, ela é muito importante no campo da pesquisa de nanomateriais.
ela é provavelmente o material mais incrível que existe. Ela é chamado de grafeno, certo? Grafeno. Tanto é que a atividade de hoje é porque vocês vejam um vídeo sobre isso depois, né? O que é grafeno? Por que ele é tão importante? Isso porque ele é um material feito, ele é só uma camada de átomos. E a gente consegue fazer isso. Só que além, a gente consegue pesquisar isso. A minha professora do mestrado, ela verificou que quando ela pegava uma folha de grafeno e colocava um átomo de rádio, que é o elemento radioativo, esse conjunto servia muito bem para atacar células cancerígenas ósseas. Essa é uma pesquisa que foi publicada esse ano e, ganhou grande repercussão, porque, como a gente é físico, a gente consegue explicar a física, né? Só que a gente não consegue explicar a medicina, então a gente precisa entrar em contato com o médico, certo? A gente precisa entrar em contato com um químico, e aí a gente vai formando uma rede de pesquisa realmente. Então, esses 3 nanomateriais que eu mostrei para vocês, aquela bolinha, chamada de fulereno, aquele outro, sim, chamado de nanotubo, e esse aqui, que é um dos mais estudados no mundo atualmente, é o grafeno. Esse aqui são átomos de carbono ligados entre si, ó. Para quem gosta de química, esse aqui é um prato cheio. Esse aqui foi a minha pesquisa lá no... Aí, o que acontece? A gente pode clicar em um desses átomos aqui, ó, e apagar. E dizer assim, tá, o que acontece? Se eu tirar esse átomo, posso colocar outro átomo? Aí eu venho aqui, ó, e vou inserir. Aqui, ó, eu clico aqui e vou inserir outro átomo. Eu vou trocar esse átomo por um átomo de nitrogênio, ó, ficou azul. E aí, cara, eu vou, entendeu? Eu vou curtindo, ó, vou fazendo só alegria aqui, ó. Vou testando e boto outro átomo em cima, eu entorto a folha. O que acontece? É isso que você é um físico teórico, é massa por isso, entendeu? Tu pode fazer o que tu quiser no computador. Se a gente vai conseguir na parte experimental, aí é outra coisa, a gente deixa para os experimentais lá, né? Só que assim, claro, a gente vai fazer qualquer loucura, mas assim, a gente tem uma liberdade muito grande no campo da física teórica. Então, eu vou deixar aqui esse espaço, porque depois eu posso voltar aqui para a gente testar, né? Se vocês dizem, professor, o que acontece se a gente colocar 2 folhas? Professor, se a gente colocar aquela bolinha em cima desse outro aqui, então, cara, dá para fazer tudo aqui, entendeu? E é uma coisa muito simples, que todo mundo consegue fazer, todo mundo consegue aprender isso. Certo? Beleza, galera. Eu acredito aí que tenha ficado claro que a parte experimental, ela é muito ampla. Eu quero mostrar para vocês que é uma coisa acessível a vocês, é uma coisa que vocês podem fazer. Não um bicho de 7 cabeças, não. Nanotecnologia é uma coisa simples. Só basta você escolher a sua área. A minha é experimental, por hora. Só que eu também quero ir para a parte da minha teórica, mas eu quero ir para a parte experimental outra hora. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, ó. Ok. Então, a parte teórica, ó, tem essa aqui, que é chamada... A que eu faço, tem essas duas, que são essas simulações, ó. Que segue esse formato aqui, que faz essas moléculas. E aí a gente consegue fazer muita coisa. Cara, a gente consegue... simular fármacos, a gente consegue simular propriedades eletrônicas, né, que é fazer nanodispositivos, etc. E tem a parte experimental. Essa parte experimental eu quero falar um pouco dela também, né, porque não é todo mundo que gosta de teoria. Tem gente que gosta de parte de estar lá em laboratório, mexendo, e quebra isso aqui, faz isso aqui. Eu acho que alguns de vocês gostam. E uma ferramenta muito importante é isso aqui, ó. AFM, que significa, né, Atomic Force Microscope, né? Force Microscope. Ou, em português, microscopia de força atômica. Vou colocar em português aqui, ó. Ao contrário, né, em inglês. Microscopia de força atômica. O que é isso, professor? Microscopia de força atômica é porque eles criaram um dispositivo que tem uma ponta tão pequena, mas tão pequena, que ela consegue sentir a força dos átomos de um daqueles nanomateriais que eu mostrei para vocês. Então, assim, aqueles nanomateriais, eles são estudados com essa técnica. Vou colocar aqui um videozinho, é curtinho o vídeo. Nesse vídeo, ele mostra o desenvolvimento de como acontece a amostra. Então, ó, tem o nosso dispositivo, que é o microscópio. Então, a gente tem lá a folha, um determinado material, e a gente coloca um átomo, por exemplo. Ou a gente coloca um nanotubo, ou um fulereno, e a gente pega uma ponta, ó, e coloca a ponta, vai sentindo as forças dos átomos. Ela é tão pequena que sente a força, por isso, força atômica. E aí ele explica, ó, como é que funciona. Bem simples, aliás.
Acho que aqui fica até mais complicado, mas é bem simples. Tem uma ponta, e essa ponta entra em contato com a amostra. E aí, se estiver muito perto, ela puxa, quando tiver, aí ela levanta, puxa e levanta, assim, ó. E aí, com base nisso, ele consegue fazer o mapeamento do material. Então, aqui ele só vai mostrar a diferença, perdão, aqui ele só vai mostrar a diferença dos tipos, né? Olha aí, ó, basicamente é isso. A ponta vai mexendo e ele vai criando um mapa da estrutura em azul. Então, o material que ele vai escaneando, que é uma varredura scanner, ele vai formando ele vai seguindo o formato da amostra. E aí ele consegue umas imagens, tipo, muito massa, cara. Aí ele vai mostrar os modos, olha só. Só para você ver, ó, como é que funciona. Lá está a amostra. Lembrando que essa amostra pode ser uma célula sanguínea. E a pontinha, ó, vai seguindo a amostra. Claro que depois o computador interpreta isso e forma a figura. Certo? Beleza, aí mais ou menos isso, ó. Tem a ponta ela é tão pequena que ela encosta na amostra. Ó. Ela chega tão perto, mas não encosta, só chega muito perto. E aí, quando ela se aproxima, ela começa a se mexer, seguindo a superfície, né? E aí a posição do laser que está vindo sobre ela vai mexendo, ó. E aí esse movimento aqui, que se dá na superfície, vai formando um mapa do material, ó. Muito massa, cara. É só isso. O equipamento, claro, existe muita teoria por trás, mas é basicamente isso, cara. Novamente, tem um braço, nesse braço tem uma ponta, e essa ponta ela vai varrendo o material, ó. Quando tem a parte alta, ele faz a curva, e quando vai a parte baixa, ele também. E aí ele consegue fazer o mapa da amostra. Tá, professor, e por que eu quero saber isso? Porque é o seguinte, ó, a gente pode fazer um link disso com a medicina e a biologia. Porque assim, o que acontece com o corpo do ser humano quando ele está doente? Ah, professor, tem febre, gripe e tal. Tá, mas o que acontece nas tuas células? Não sei, professor, tem como saber? Tem, cara. O cara tá com câncer. Pega o sangue dele, bota aí e vê o que acontece com a célula. Será que a célula aumentou? Será que a célula diminuiu? Tem como saber, professor? Tem, cara. Professor, eu tenho anemia. A anemia, vocês não sabem, se vocês não sabem, na verdade, ele muda o formato da célula sanguínea. Então dá para ver quando a célula tem defeito na morfologia, na forma dela. Quando tem câncer, quando tem anemia, quando a pessoa tem diabetes, tem como saber se o líquido do sangue dela está assim, se o tecido, se a córnea, dá para saber muita coisa a partir disso. Mas quem faz isso é quem? É médico? Não, é gente, físico. Os médicos dizem, olha, cara, eu acho que acontece isso, isso e isso. Aí, como ele não sabe fazer, aí os físicos vão lá e testam e fazem. Aí, só que os físicos não sabem dizer o que aquilo significa. Eles dizem, olha, a gente percebeu que a célula está ficando mais dura quando ela fica doente. O que é isso? Aí o médico vai dizer, olha, isso acontece porque abaixa o nível de oxigênio e a membrana acaba se enrijecendo. Aí todo mundo vem, entendeu? E é assim que vai se conversando as ciências. Eu trouxe aqui um exemplo que são chamados eritrócitos, que são as hemácias, que é o outro nome das células vermelhas. Aqui são células vermelhas, beleza? Células vermelhas. Tá aqui, ó. A célula vermelha, se você prestar atenção, eu vou até dar um zoom aqui, só para você lembrar lá daquele videozinho do começo, ele tem 2 micrômetros, perdão, falei que era nome, não, tem 2 micrômetros. Ou seja, ele tem basicamente, micrômetro é 10 elevado a 3, ele tem 2.000 nanômetros. 2.000 nanômetros. Aqui, ó, 2.000 nanômetros. E ele tem 7.000 nanômetros aqui, ó, na parte de diâmetro e nessa parte da espessura dele tem 2. Beleza. Essa é de uma saudável. Utilizando esse dispositivo que eu acabei de mostrar para vocês, experimental, olha a imagem que eles conseguiram, cara. Meu Deus, ó, dá para ver, ó, a borda. Vocês conseguem ver? A borda, a parte do fundo, ó. Pode ver que tem uma curvazinha ali, ó. E essa imagem de cima, ela é formada com base nessa curva aqui, ó.
E essa curva, ela é tida quando a ponta vai fazendo assim. Então, a ponta vai fazendo assim, o computador percebe que ela está se mexendo e ele vai formando essa imagem, ó. Essa imagem aqui de uma célula, de uma única célula. Se vocês lembrarem, ela é quase menor que a luz, tá entendendo? Não dá para ver com microscópio óptico, dá para ver só com esse microscópio que sente a força atômica. Tá, professor, mas isso aqui foi em 1996, foi no ano que eu nasci, né? Isso daí tá velho. Essa aqui foi tirada, ó, em 2013. Olha aqui, gente, ó, como é idêntica a figurinha, ó. Essa parte aqui do meio, a parte funda, côncava, né? Aí tem as bordas aqui em cima, ó. Essa aqui é uma saudável. E aí eles verificaram o seguinte, cara, tem algumas doenças que mexem com o sangue. Vamos estudar elas? Vamos. Aí eles estudaram uma doença em específico. Que doença é essa aqui, professor? Existem várias, gente. Essa aqui, ó, é a diabetes, perdão. Essa aqui é a diabetes, ó. A minha mãe tem diabetes. E a diabetes, ela consegue fazer com que as células se deformem. Olha isso, gente. Essas células, elas são as mesmas células. E o que que acontece? A doença, a diabetes em específico, produziu uma mudança no esqueleto da célula. E essa mudança alterou a forma. Por isso, por exemplo, que pode ser explicado diversos fenômenos que acontecem com a pessoa que tem diabetes que não acontece com o outro. Porque tem dificuldade para circular oxigênio no corpo. Porque é que quem tem diabetes, não sei se vocês sabem, mas o sangue não circula direito, a pessoa tem que ficar fazendo massagem na perna. Por quê? Porque as células estão deformadas e ele acaba entupindo os vasos sanguíneos. Mas isso não se tinha explicação do ponto de vista da medicina tradicional. Foi descobrir isso com os físicos. Olha aí. Professor, e dá para aprender isso aqui? Cara, é isso aqui que eu estou falando para vocês. Quando vocês forem fazer mestrado, vocês podem optar pela parte teórica, ou se vocês forem mesmo bem mais bravos, você pode experimentar, que é isso aqui. Lá no meu laboratório, tem uma amiga que ela trabalha justamente isso aqui. Ela trabalha o que acontece com os eritrócitos, que são essas células do sangue, quando elas têm anemia. E a anemia acontece exatamente isso. Por isso que crianças que nascem com anemia falciforme especificamente, a célula fica parecendo uma foice, a célula fica toda torta. Mas quem é que decide isso? É a medicina? A medicina consegue explicar muita coisa, consegue tratamento e diagnóstico. Mas a gente físico consegue explicar por que acontece isso. Isso é o que a gente chama de biofísica, certo? Biofísica, que é a física aplicada à medicina. Aliás, tem trabalhos maravilhosos nessa área aqui. Eu coloquei aqui, pessoal, um link que é de uma apresentação minha no mestrado, que fala sobre essas células, especificamente encontradas no cordão umbilical, mas sobre elas, certo? Então, essa aqui é uma aplicação. E uma das perguntas do trabalho que eu passei para vocês pesquise outras doenças, né? Outras doenças. Bom, tem várias. E eu coloquei lá, eu sempre coloco a pergunta e uma sugestão de resposta. Eu coloquei um videozinho lá explicando sobre a anemia. Você pode assistir à vontade, beleza? Então aí, ó, isso é uma aplicação em medicina. Tem essa aqui, mas essa aqui eu não vou falar porque vai demorar muito. E eu tenho pouco tempo. Então, da medicina, vocês perceberam que dá para aplicar muito. Essa aqui é a mesma técnica, ó. Ele utilizou a mesma técnica da ponta. Isso aqui é uma célula, só que essa aqui é uma célula tronco, que era um objeto de pesquisa. E aqui tem, ó, gente, ó, células tronco de fato observadas. Células tronco. E aí eles verificaram, ó, o que acontecia com a célula tronco quando ela ia envelhecendo. Tipo, a criança nasce, e aí eles avaliaram as crianças assim, um dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, entendeu? Foram analisando esses dias. As gerações, não é bem dia, foram as gerações das células. As células foram se replicando, e eles foram analisando o que acontecia com as células. Porque vocês lembram lá que as células tronco, elas conseguem recuperar tecidos. E o que acontece quando eu uso uma célula tronco velha? Será que é a mesma coisa de usar uma nova? Os físicos responderam da seguinte forma: quando vai passando de uma geração para outra, a célula vai criando fibras. Ó. Você consegue ver que aqui não tem, mas aqui já tem mais fibras. Ó. Aqui não tem forma e aqui tem uma forma mais específica. Os físicos verificaram que as células, quando elas vão envelhecendo, elas vão ficando mais duras. E se elas vão ficando mais duras, elas não conseguem se transformar em outras células. Como é que a célula tronco faz? Então, a célula tronco é uma célula que se transforma em outra.
Mas quando ela envelhece, ela vai perdendo essa capacidade, ela ficando dura, rígida. E isso impulsiona os pesquisadores, por exemplo, a coletarem células-tronco de bebês muito pequenos, né? Não coletar de gente adulta, por exemplo, coletar de nenenzinhos. E essa foi uma pesquisa e eles verificaram que é de fato isso que acontece. Ó. Quando as células-tronco elas são mais jovens, elas conseguem atravessar facilmente um tecido. Basicamente é isso que quer dizer aqui. Mas assim, mostrando para vocês que os físicos foram lá e disseram assim, olha, célula-tronco tem que ser quando é criança. Quando é adulto, funciona, mas quando é criança, é melhor. Por quê? Porque ela consegue se transformar em outras. Aí junta um físico, junta um biólogo, junta um químico, forma um grupo de pesquisa, escreve um trabalho e publica. É mais ou menos assim que funciona. Tem esse outro aqui, mas esse aqui eu vou falar depois. E o das ciências forenses. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Vai dar tempo aqui. Ciências forenses. Beleza? Então, a gente viu até agora. Expliquei aqui por alto. Eu vou deixar um espaço para perguntas, mas assim, por alto, o que nós temos? Nanotecnologia, que vocês viram que tem dois campos. O campo teórico, que é aquele do software, e tem o campo experimental. Dentro do campo experimental, além da nanotecnologia, tem a biomedicina, né, que é a biofísica, perdão. A biofísica, que ela abrange a medicina e a biologia. Que eu consigo também estudar diversas coisas, né? Agrotóxicos em plantas, eu consigo estudar o que acontece com câncer em rato, eu consigo estudar a conversão de oxigênio, de gás carbônico em oxigênio. Enfim, no campo experimental tem grandes aplicações da física. E agora essa, ciências forenses. Para quem não lembra, forense, tem aquelas séries forenses, esse termo aqui refere-se à utilização criminal, certo? Então, ciência forense é uma ciência que é utilizada no campo do direito para esclarecer algum tipo de crime, por assim dizer, certo? Então, é a utilização, até colocar uma definição que eu não coloquei, é a utilização das ciências no campo do direito, no campo do direito. Porque, assim, o juiz, ele sabe muito, sabe muito. A gente que está gravando, o juiz é top. Só que ele não sabe tudo, né? Ele não é Deus. Mas que alguns acham que são, mas eles não são Deus. Aí, claro, teve uma tentativa de assassinato com armas, arma de fogo. Eles vão chamar quem? Vão chamar o juiz para analisar? Não. Vão chamar quem? O perito? Beleza. Eles vão chamar o químico para fazer isso? Não. Porque o químico não sabe como é que uma bala penetra um determinado objeto. Eles vão chamar quem? O biólogo? Não. Eles vão chamar o físico. É o físico que faz isso. E esse campo é chamado de balística. Então, quando alguém morre de tiro, por exemplo, eles chamam o perito criminal de física, para avaliar de quem foi o projeto, de qual altura foi feita, diversas coisas. Então, os campos que a gente tem, tem a balística, tem local de crime, identificação de drogas, reconhecimento de pessoas e retrato falado. Esses aqui, pessoal, são alguns campos dentro da ciência forense. A balística, tudo isso aqui é feito por perito, né? A balística é feita, geralmente, deveria ser só pelos físicos. Né? Perito físico, aqui, ó. Perito físico. Local de crime, qualquer perito. Drogas, geralmente é o perito farmacêutico ou químico. Reconhecimento de pessoas e retrato falado, aqui é o papiloscopista. Papiloscopista. Local de crime são todos aqui. Certo? Pois pronto. Esses aqui são alguns campos. Eu tratei aqui de falar local de crime, que é todos, inclusive os físicos, e a balística, que é basicamente para físico. Então, assim, se vocês nunca pararam para pensar, vocês nunca assistiram série de suspense, tipo CSI, ou CSI Miami, tem uma série na Netflix sobre resolução de crimes, etc. Para quem já sonhou, por exemplo, em ser um policial federal, um policial rodoviário federal, a física te permite isso também, olha só que loucura. A física permite, por exemplo, além de você contribuir do ponto de vista da educação, formar professores, formar alunos, etc., você também pode trabalhar na solução de crimes. Né? Você pode ajudar a sociedade de outra forma também, sendo um perito, atuando na chamada polícia técnica científica, na resolução de crimes como esse, por exemplo.
onde ali, né, tem a marca de sangue que eles utilizaram um elemento químico que é chamado de luminol. Esse aqui é o mais famoso. Então, assim, quase todo, é unânime. Todo lugar que tem cena de crime, local de crime, perdão, local de crime é um lugar onde provavelmente pode ter acontecido o crime, certo? Nessa área, geralmente, quando tem filme, tem isso aqui. É o luminol. É a mais conhecida. É uma substância química, que essa substância aqui, você pode comprar, se você quiser, na farmácia. Você compra, e aí eles utilizam dentro disso. É bem simples. A utilização é muito simples. Eu até trouxe ela aqui, ó. Tá aqui o luminol. O luminol é um líquido, certo? Ele não brilha, ele é um líquido sólido. Aí você pega ele e você vai misturar ele com, como é o nome? Água oxigenada, né? É peróxido de hidrogênio, nome correto, mas água oxigenada. Você mistura e deixa lá, sacode e deixa lá, no ponto. Aí a galera usa um borrifador, porque assim, tem um borrifador, né? Aí pega o borrifador, tá aqui, chegou lá, tem creme, beleza. Acontece muito, aconteceu na época, um tempo aqui no Maranhão, uma mulher que matou o marido, e ela limpou com Coca-Cola a casa. Coca-Cola para tentar tirar o vestígio de sangue. Beleza. Ela pensou que não ia ter nada. O perito chegou lá, ó. Deu 2 borrifadas. Quando ele deu 2 borrifadas, o que acontece? Quando ele mistura, esse elemento químico aqui, ele começa a sofrer uma série de reações químicas. Ó. Basicamente, se você tem uma base boa de química, acontece aqui um estado de excitação, né? Excitação molecular. Pode ver, ó, aqui tem uma ligação dupla, aqui tem uma ligação simples, aqui tem uma ligação simples, e aqui tem uma ligação dupla. Não muda muita coisa da molécula, mas assim, energeticamente muda muito. Ela estava paradinha, na hora ela começou a se mexer. Beleza. Aí o que acontece? Ela fica desse jeito lá dentro da parada, né? Aí quando ela chega no sangue, lá naquela célula vermelha que eu falei para vocês, da hemácia, naquela hemácia tem uma coisa chamada grupamento M, não importa agora, mas lá dentro tem um átomo de ferro. Ferro que sua mãe manda você comer para poder, né, ter força e tal, e você manda seus filhos comer para ter força também. Pois é, ferro, não precisa ficar meio anêmica, né? Beleza. Esse ferro, quando você borrifa, o ferro do sangue reage com isso aqui. E aí o que acontece? O oxigênio presente nesses grupamentos M e ao redor, ele começa a reagir. E aí o que acontece? Ó, daqui para cá, se você perceber, eu vou colocar de outra cor para você notar. Quimicamente, aqui é mais base química, né? O que acontece é que aqui, quando ele entra em contato, ó, quando entra em contato com o sangue, isso porque o sangue tem um átomo de ferro. O que acontece? Ele retira, ele arranca os átomos de nitrogênio aqui, ó. Ele arranca o átomo de nitrogênio e pega o oxigênio. Ó. Ele arranca o nitrogênio, coloca o oxigênio. Basicamente é isso. Então, quando tá lá, de boa. Então, ó, tem o luminol, botou água oxigenada. Tá de boa, tá quietão, tá se mexendo. Mas que ele entra em contato com o ferro do sangue, ele pega o oxigênio, libera o nitrogênio, ele fica com o oxigênio aqui, ó. Ele fica mais louco, ele fica muito mais excitado. Fica tipo tomando café, Red Bull, misturou um monte de coisa, tá elétrico, tal. E aí, quando ele vai passando o tempo, ele vai eliminando, ele vai se aquietando, ele vai se modificando. E aí, quando ele decai, que a gente chama, isso aqui é um decaimento, ele decai, né, a sua energia, ele tá muito energético e ele decai. Quando ele decai, ele libera a luz, ó. Certo? É isso que acontece. Por isso que brilha. Por isso que quando você pega lá o seu luminol com água oxigenada e borrifa em uma região, você não está vendo o sangue, você não está vendo, mas tem lá hemácias, tem átomo de ferro ali, quando ele entra em contato direto com a superfície que tem as hemácias, ele pega o oxigênio, libera o nitrogênio, fica muito louco e começa a liberar energia. Quando ele libera essa energia, acontece isso, ó. Isso aqui é uma pia que tinha sangue e que foi limpa. Ela foi limpa, né? A pessoa jogou ali um monte de coisa, jogou um monte de produto químico. Meu amigo, não importa. O sangue fica ali. O perito vai chegar, você que quer ser perito, você vai chegar com o seu borrifador aqui, com o seu óculos top, com sua lanterninha, que tem uma lanterninha, né? Aí você vai, ó, brilhou.
Sangue. Aqui provavelmente é sangue. E aí, utiliza-se, essa é uma utilização do perito na resolução de crimes, utilizando o quê? Ciência. É isso, galera. É isso que é a ciência forense. É a utilização da ciência. Desse conhecimento aqui, ó. Química, física, isso aqui é física, né? Esse processo de decaimento aqui, só para vocês saberem, daqui para cá é física, ó. Vocês vão ter essa aqui lá na aula de espectroscopia atômica, lá, física 4. Ali é química, aqui é física. Para que isso tudo? Para resolução de crimes. Né? Para dizer, olha, fulano aqui foi morto a facada. Não, mas ele desmaiou. Não. Esse sangue aqui não é de desmaio, não. Ah, bateu a cabeça. Não, olha, pode ver que o sangue está de cima para baixo. Porque as batidas da cabeça, o sangue ia estar na borda, por exemplo. Ó, e não tem nada na borda. Ah, ele caiu dentro da pia. Isso aí é com o juiz. Né? Isso aí é com o juiz. O nosso trabalho é explicar esse processo. Dizer, olha, doutor, a gente tacou isso aqui, e pela química e pela física, tem sangue aqui. Beleza? Isso é a aplicação da ciência forense. E a outra, que é a mais famosa, é a chamada balística. Cara, balística. Se você já viu um teste de balística, cara, você vai querer ser perito. Balística é muito top. Assim, os motivos que a gente faz balística, claro, são horríveis, né? Que alguém tentou matar alguém levou um tiro, alguma coisa assim. Isso é muito ruim. Mas assim, ignorando completamente isso, e se você for só para um laboratório, só fazer isso, é massa. Por quê? Porque eles vão dizer assim, ó, meu amigo, a gente desenvolveu uma arma e a gente quer testar ela. Beleza. Eu te dou ela para você testar, um físico, um cientista, né? O cientista vai fazer o quê? Vai pegar essa arma e vai fazer o seguinte, ó. Tem vários tipos de balística. Existe a balística interna, né, que é para analisar como é que funciona a arma. A balística externa, como é que é o desenvolvimento do projétil. A balística médico-legal, isso aqui não é feita por nós, nem se a gente quisesse, isso aqui é feita pelo médico legista. E essa aqui, balística subsequente, essa aqui é feita por nós, beleza? Pode ser feita por nós, pelo perito. Mas para explicar isso aqui, o que é balística, eu preciso explicar antes como é que funciona uma arma de fogo. Né? Para quem não sabe, uma arma de fogo, ela é só um objeto que utiliza termodinâmica para lançar uma coisa que a gente chama de projétil. Dentro dessas cápsulas aqui, ó, que eu mostrando, tem pólvora. Pólvora do fósforo. Pólvora. Da caixinha de fósforo, não tem? Aquele palitinho ali é pólvora. Você bota a pólvora aqui, ó. Aí existe o cano ali, que é aquela estrutura que ele bate. Olha lá, ó, ele bate. Quando ele bate, essa colisão gera calor. E esse calor faz com que a pólvora entre em combustão e se expanda. Pela termodinâmica, né? Pela dilatação térmica. Vocês vão estudar isso em Física 2. Bateu, colisão, Física 1. Produz energia, o gás se expande. Quando o gás se expande, ó, lança o projétil. E a cápsula sai e entra outra cápsula. Claro que, quando bate e ela sai, tem duas coisas que acontecem que talvez você não perceba. Uma é o toque. Quando ele toca, ele vai gerar uma marca na cápsula. E quando ele sai aqui, ó, ele passa no cano, que a gente chama de alva. Ele passa dentro da alma, e ele vai deixando marcas também. Então, assim, chegou lá no seu departamento, você se tornou um perito criminal, você não sabe, ele vai dizer assim, olha, cara, eu quero descobrir quem foi que deu esse tiro bem aqui. Foi um policial ou foi um bandido? Como você vai saber? Você vai pegar a cápsula, essa cápsula que vai sair bem aí em cima agora, ó, você vai pegar ela, que vai estar lá na cena do crime, e você vai analisar as marcas que tem nela. E você vai comparar com a marca que tem na arma do policial. E você, como físico, você vai comparar as duas. Essas marcas, pessoal, que vocês vão encontrar dentro dessas cápsulas, elas são únicas. Elas são iguais ao nosso digital. Nenhuma arma do mundo produz a mesma marca que outra arma do mundo. Não. São completamente diferentes. Por isso que quando a polícia diz assim, os peritos dizem, olha, essa arma aqui, esse tiro saiu da polícia, esse tiro saiu da polícia, meu amigo. Porque essa marca só tem nas armas da polícia. Aí ele pega a arma e para descobrir quem é. Quem foi que atirou? Quem foi que atirou? Vem aqui, fulano, vem aqui, me dá tua arma aqui. Aí o perito vai lá, dá um tiro, pega a cápsula e compara. Ô, irmão, essas são iguais, viu? Eu acho que foi esse cara.
E aí ele escreve um laudo e manda para o juiz. O juiz decide. A gente não decide nada, a gente só faz um laudo. Ah, professor, estão dizendo que o policial que atirou no fulano. Como é que a gente faz? O perito vai lá pegar a arma, você, perito, você vai pegar a arma lá do policial, você vai dar um tiro lá dentro do laboratório controlado, pá! Você vai pegar lá a arma, a cápsula dele, a cápsula que você achou, e você vai comparar. É igual a marca? Não, então não foi ele. Ah, professor, mas pode? Não, não pode. Ou é ou não é. Ah, professor, perdi a cápsula. O que a gente faz? A gente analisa o outro, que é o projétil. Então, lá vai lá o médico, o legista, abre o indivíduo, pega lá o projétil e compara com a arma do policial. A arma... Aí, basicamente é isso, porque não tem como ter a... Ah, professor, você quer pegar a arma do policial? É porque não tem como pegar a arma do bandido, né, gente? Só se o bandido for preso, aí sim, o bandido for preso, pegou a arma dele, pegou a arma do policial, quem foi que matou fulano? Aí vamos lá descobrir quem é. E isso é um trabalho de quem? Seu futuro perito criminal. E como é que se torna perito? Aí, uma das atividades que eu postei para vocês é essa, né? Como é que se torna um perito criminal? Cara, é muito simples. A prova de perito criminal daí já teve, ó, mas vai ter de novo, acho que ano que vem, ó, daqui a uns 2 anos. Olha aqui, ó, como é que é no laboratório. Sabe que aqui é uma arma, né? Ó. Então ele vai dar um tiro e aí ele analisa isso aqui tudo, ó. Professor, a gente vai fazer isso no nosso laboratório? Mas com certeza que a gente vai. Nossa, seria legal se a gente tivesse, né, uma coisa que parecesse mais uma arma, né, seria mais legal, mas não tem. A gente não pode. Então a gente tem que se contentar com isso aqui, ó. Uma coisa que projeta, como dá um tiro nessa estrutura e percebe que ela vai abrir um ângulo aqui, ó. Com base nesse ângulo, a gente consegue saber a massa do objeto ou a velocidade dele, a gente consegue saber muita coisa. E é isso que as aulas de laboratório tem para nos oferecer. Top, galera. A aula de laboratório é muito top. E aí, ó, pronto. Aqui, ó. A nossa atividade são essas 3, né? Vocês vão pesquisar o que é grafeno. Tá lá no Google Classroom. Vocês devem pesquisar uma outra doença. Perdão. Gente. Perdão. Vocês têm que pesquisar uma outra doença que dá para ser investigada por aquele processo. Eu coloquei uma aqui, que é uma anemia hemolítica, vocês só vão explicar. Uma anemia, ela é isso, porque faz isso. E pode ser investigada utilizando o microscópio de força atômica. Essa é a resposta. Mas tem que assistir um videozinho aqui, ó, porque é de uma amiga minha que faz pesquisa lá na Federal aqui do Maranhão. E aqui, ó, pesquisar sobre como se tornar um perito físico da Polícia Civil do Piauí. É isso mesmo. Professor, tem como ser um físico perito para trabalhar como na Polícia Científica do Piauí sem sair do meu estado? Tem. Tem, sabe por quê? Porque eu fiz essa prova. Eu fiz essa prova em 2018. E a prova, gente, é muito simples. Simples não, assim, ela é acessível. Se você se dedicar de agora, no seu curso, sem matar a cabeça, estudar Física 1, estudar Física 2, estudar Física 3, Física 4, estudar Física, sem se preocupar com loucura, não, Física. Só o que o professor ensina, e você fazendo exercícios, cara, você consegue se tornar um perito criminal. Ah, professor, eu não quero ser perito criminal, eu quero ser um pesquisador da área de biomedicina, biofísica, trabalhar com células humanas. Top, você também consegue. Estudando afinco, estudando as matérias básicas, estudando biologia, que é o que você gosta. Professor, mas eu não quero nada disso, eu quero simulação computacional. Você também consegue, cara. E é mais fácil porque eu sei. Então, eu posso ensinar você antes de você ir fazer o seu mestrado e continuar a sua pesquisa. Então, essas 3 perguntas são perguntas que devem ser mais feitas por reflexão, né, para você estudar o que é grafeno, nanomateriais, quais as doenças, anemia, e como é um perito criminal. Certo? E aí eu vou abrir espaço agora para as perguntas com vocês. Beleza? Só tem 4 minutos, gente, olha. Mas e aí? Só tem 3 áreas. Qual foi a área que vocês mais gostaram aí, gente? Deixa eu ir ouvir vocês. Eu gostei mais da ciência forense. Eu também, Raíssa.